queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da 19ª semana no Tempo Comum. Nós vamos refletir sobre o capítulo de Mateus, capítulo 19, versículos do 13 a 12. O Evangelho de Mateus, melhor dizendo. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com uma outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. A lei do divórcio nasceu em Israel. Porque o que acontecia? Alguns homens, geralmente os mais abastados, eles se cansavam das suas mulheres porque eles viam as novinhas e aí eles faziam o quê? Despediam as mulheres. Mandavam elas retornarem para a casa dos pais delas, quando eles estavam cansados delas. E se casavam com as novinhas. Quando as suas antigas esposas conseguiam achar algum parceiro, alguém que se interessasse por elas, eles as acusavam de adúlteras. E elas eram apedrejadas e mortas. E aí eles ficavam viúvos. Quando Moisés percebeu esta atitude, ele falou: vamos criar uma lei para poder libertar as mulheres desses tipos de homens. E aí se criou a lei do divórcio. A lei do divórcio nasce em Israel com o intuito de proteger as mulheres que muitas vezes eram condenadas ao apedrejamento por causa da situação em que elas viviam de desprezo dos seus maridos. Ou seja, os maridos queriam se livrar das mulheres e não sabiam como. Como? Acusando elas de adúlteras. E aí Jesus explica muito bem qual é o sentido do matrimônio. O matrimônio, ele existe no sentido de unidade, união. Eu sempre digo que o sacramento do matrimônio, ele nasce de um sentido de companheirismo. Casamento é companheirismo, é cumplicidade, é unidade. Se falta isso no casamento, acabou o casamento. A unidade, ela se dá através do amor mútuo entre homem e mulher. E eu sempre digo que o amor é uma via de mão dupla. Ele tem que ir e voltar. Eu amo a minha esposa e a minha esposa me ama. Então, o amor que eu dispenso para com a pessoa, objeto do meu amor, ele faz a mesma coisa para comigo. Portanto, é uma via de mão dupla. Só que o que acontece? Se isso não for vivido de uma maneira saudável, leva-se à falência do casamento. E era justamente o que acontecia em Israel naquele momento em que foi criada a lei do divórcio. Mas Jesus deixa claro que esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o amor continue a existir naquele casal que se une, homem e mulher. O projeto de Deus é esse. O projeto de Deus é que o amor se desenvolva dentro do casal, no casamento, e que gere filhos, que nasçam nesse ambiente de amor e que se tornem seres humanos saudáveis. Uma criança que nasce no ambiente de amor, ela se torna um adulto saudável. Uma criança que nasce no ambiente de briga e de disputa vai ser um ser humano que não será saudável. E aqui eu falo de aspecto psicológico. Quando o casal vive um inferno dentro do casamento e faz do seu casamento um verdadeiro inferno e continuam coabitando, quem paga mais são os filhos, que convivem com esse ambiente miserável. O que vai acontecer com essas crianças? Quando elas crescerem,
ou elas irão reproduzir isso no casamento delas, no matrimônio delas, ou então elas não vão querer casar, porque elas não vão querer viver o inferno que seus pais viveram. Portanto, é ter compreensão de que um casal, ele deve entender que ele é modelo para os seus filhos. Portanto, o casamento deve ser um ambiente de amor. Isso não quer dizer que não haverão brigas, que não haverão divergências. É óbvio, são duas pessoas que nem sempre pensam da mesma forma. Porque cada uma foi criada num ambiente. Cada um foi criado com princípios morais e éticos diferentes, às vezes, né? O casamento é justamente a harmonia disso, dessas visões de mundos diferentes, desses modos de pensar diferentes. Harmonizar isso. Quando isso ocorre, fruto do amor, o casamento é saudável. Porque eu aprendo com o outro quando o outro pensa de maneira diferente de mim. Se o outro pensa como eu não aprendo nada. Porque é algo que é igual àquilo que eu penso. Agora, se o outro pensa de maneira diferente de mim, eu aprendo com o outro, assim como o outro também irá aprender comigo, se estiver disposto a isso. Portanto, o projeto do matrimônio é não ter eu e tu. O projeto do matrimônio é ter nós. A partir do momento que um casal ele vai diante de um sacerdote e assume este compromisso, acabou o eu e o tu. Ali nasce o nós. Né? Porque se tornarão uma só carne. Portanto, não deve prevalecer o pensamento dele ou o pensamento dela. Tem que ter um pensamento em comum. Tem que ter o nós. Se o casamento continua existindo o eu e tu, ele vai estar fadado ao fracasso. Eu tenho que renunciar ao meu eu, assim como o meu parceiro também tem que renunciar ao seu eu, para que dessa renúncia de ambos nasça o nós. E aqui Jesus dá aspectos de que nem todo mundo nasceu para casar. E realmente, tem pessoas que não nasceram para casar. E é interessante que muitas vezes as pessoas, antigamente, né, não hoje, graças a Deus, nesse aspecto é um aspecto mais positivo, as pessoas muitas vezes eram obrigadas a casar, mesmo não tendo vocação para o casamento. Mas eram obrigadas a casar, porque vai ficar mal falado, porque o homem não casou. Suspeito isso. A tiazona vai ficar solteirona. Né? E aí o que acontecia? Essas pessoas, para evitarem fofocas e outras coisas mais, acabavam se casando e tendo casamentos infelizes, porque não tinha vocação para o matrimônio. Assim como o sacerdócio, o matrimônio é uma vocação. Né? Tem gente que realmente nasceu para casar, constitui família, vai ser um ótimo pai, vai ser uma ótima mãe. Tem gente que não nasceu para isso, então não case. Né? Vai ser um péssimo marido, uma péssima mãe, não case. Um péssimo pai, péssimo esposo, péssima esposa, não case. Hoje em dia as pessoas têm muito mais liberdade do que há 50 anos atrás, quando muitas vezes elas não queriam casar, mas eram obrigadas a casar, eram forçados a casar. Isso quando não casavam por casamentos arranjados, que era pior ainda, né? Imagina você conviver com uma pessoa que você não ama, seria muito complicado. Né? Antigamente era assim. Hoje eu caso se eu quero, com quem eu quero. Né? Então é entender nesse sentido de que há pessoas que realmente não nasceram para casar. E não há nenhum desmerecimento nisso. Não é uma vocação da pessoa. Então a pessoa ela pode ficar solteira. Ela não tem mais aquela obrigação, como se tinha 50, 100 anos atrás, de contrair matrimônio. Então se não tem, não case. E aí Jesus fala, aqueles que são incapazes para o casamento porque nasceram assim. Não tem o dom no casamento. Aqueles que se fazem assim, né, por causa do reino dos céus, que é a questão da vocação sacerdotal ou da vocação religiosa. Lembremos que nós estamos celebrando justamente o mês vocacional. Né? O sacerdócio, a vocação dos pais, ou seja, a vocação à família, semana da família também, né? Lembremos disso. A vocação religiosa e a vocação laical, simbolizada nos catequistas, né? Que é o último domingo do mês. Portanto, é compreender que alguns são chamados à vocação matrimonial, outros não. Outros são chamados à vocação da solteirice, poderíamos dizer assim. Né? Hoje ninguém, graças a Deus, é obrigado a casar. Então, que a pessoa ela possa viver a sua vida de maneira digna, né? Sendo membro da comunidade, servindo a comunidade, servindo ao próximo, da maneira do estado que ela escolheu, do estado que ela foi chamada. Né? Mas é compreender a importância do matrimônio. O matrimônio, ele gera vida. Né?
No sentido de que um homem e uma mulher assumem um compromisso diante de Deus de viver aquele amor que os está levando ali. E de projetar e de fazer com que aquele amor floresça através de seus filhos. Então lembremos o sentido da família. A família deve ser um ninho de amor. Volto a dizer, isso não quer dizer que não haverão brigas, não haverão divergências. Elas vão haver e que seja feito o diálogo para que isso seja superado. Agora, um conselho que eu sempre dou: pais, nunca briguem na frente dos seus filhos. Se tranquem no quarto, briguem, façam o que quiserem dentro do quarto, mas nunca briguem na frente dos seus filhos. Lembre-se que vocês são modelo para os seus filhos. Tá? Porque os seus filhos serão os pais e mães de amanhã. Né? Serão os esposos e esposas de amanhã. Então que vocês possam dar um excelente exemplo. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.